Eu cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém, Graças Jesus. a Deus. Também cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Agora, nós vamos relatar um pouco, né, da nossa vida na presença do Senhor, mas primeiro nós vamos ler uma palavra, né, minha esposa? Glória a Deus. Que está aqui. Para dar início, né, num vídeo pequeno que a gente vai fazer, né? Mas primeiramente vamos ler um versículo da palavra aqui no livro de João, capítulo 10, no verso 14. A palavra do Senhor disse: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Quer dizer, Jesus dizendo, né? Jesus. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, das minhas sou conhecido. Porque o pastor conhece qual é as suas ovelhas verdadeiras. E as ovelhas também conhecem quem é o seu pastor verdadeiro. Essa pastor verdadeiro, né? Isso aí. Então, nesse momento agora, né? Nós queremos relatar, né, um pouco, né? Dentro desses 26 anos, na presença do Pai, né? Graças a Deus, os 26 anos, né? O certo, quando a gente levantou a nossa mão, Jesus aceitou, né? O certo é esse daí, né? Graças a Deus, vamos relatar um pouco aqui, que graças a Deus, que toda a vida o nosso pastor foi Jesus e até hoje para sempre, né, minha esposa? Verdade. Para a glória de Deus, né? Tem 26 anos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você vai fazer 26 agora, mês de outubro, né? Outubro, E sabemos, né, que o Senhor está voltando para buscar a tua igreja. E quando a palavra do Senhor diz que Jesus vai voltar para buscar a igreja, muitos estão preocupados com quatro paredes, preocupados com o templo feito por mão de homens e preocupado também com a placa, com o nome do ministério. Só que a palavra do Senhor, ela faz saber que Jesus vai vir buscar a tua igreja. E quando a palavra fala que Jesus vem buscar a tua igreja, Jesus não vai buscar parede, Jesus não vai buscar templo, Jesus não vai buscar placa, ministério, assim, que seu nome está na placa, não. Quando fala que Jesus vai buscar a tua igreja, a igreja somos nós, somos todos aqueles que vivem a palavra de Deus, que andam nos caminhos do Senhor, que obedece a palavra do Senhor, que realmente tem o Senhor como seu pastor e que se realmente é uma ovelha. Porque o Senhor é o único pastor verdadeiro que nós podemos afirmar que é um pastor que nunca errou, que nunca falhou e que jamais falhará. Então, quando a palavra fala que o Senhor virá buscar a tua igreja, temos que ficar ciente, cada dia nós colocar mais a nossa vida no prumo, na tua maneira que agrada o Senhor, porque o Senhor não vai vir falar que Ele vem buscar placa, que Ele vem buscar ministério tal, que Ele vem buscar salão, 4 paredes, onde tem porta, parede, teto e piso, não. A igreja somos nós. Então, se nós somos a igreja, quem é que vai buscar? É o pastor Jesus. Pastor Jesus. Pastor Jesus é que a noiva tem que estar preparada para quando o noivo vier, a sua noiva esteja preparada. Então, sabemos que nós vamos viver uns dias, últimos dias na face da terra, que é muita mentira, é muito engano, é muita preocupação e por falta de conhecimento da palavra, por falta do Espírito Santo, muitas pessoas estão confundidas, confusas e não estão entendendo. E acham que, mas aquela igreja tal é mais certa, aquela outra está errada, aquela outra... A igreja que tiver certo, o Senhor vai levar, que tiver errada vai ficar. Mas aquela igreja é eu,
você, todos nós que servimos ao Senhor. É verdade. Porque muitos se agarram com a placa, outros se agarram com o ministério, outros se agarram com o pastor. Ah, mas para mim servir a Deus eu tenho que ter um pastor. Pastor é tal, fulano de tal, ciclano. Ah, mas para mim servir a Deus eu tenho que estar dentro de um templo. Sendo que o Senhor falou que nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Ah, mas para mim servir a Deus eu tenho que ter um pastor, eu tenho que ter uma igreja, eu tenho que ter uma placa. Onde está escrito isso na palavra que nós nunca encontramos? Não pode. A palavra do Senhor diz que a igreja tem que estar preparada. Então eu e você, nós temos que estar preparados. Jesus está voltando. É hora de colocar a nossa vida no altar. Esqueça de placa, esqueça de pastor, esqueça de ministério. O meu ministério, o seu ministério, o nosso ministério, aquele que o Senhor colocou. Se o Senhor te deu um ministério de evangelizar, vai evangelizar. Vai ganhar alma. Se o Senhor te deu um ministério de oração, vai orar, tem que orar mesmo, porque sem oração ninguém vence. Sem oração ninguém vai chegar lá. Enquanto muitos preocupam com tantas coisas que não é antibíblico, está esquecendo de se preparar. Está esquecendo que Ele é a igreja. Está esquecendo que Ele é o templo do Espírito Santo. Porque Jesus, ele não morreu na cruz, não sofreu tanto para que nós ficássemos preocupando. Ah, mas eu tenho que ter um lugar de eu congregar. A palavra do Senhor fala que os discípulos, eles congregavam, eles se juntavam, congregavam. Se você consegue reunir com a sua família, com os irmãos, para orar a hora, vai visitar, vai trabalhar, vai fazer a obra. O Senhor vai requerer de cada um. O Senhor não requer que nós ficamos ali entre quatro paredes, todo dia ali, enquanto as almas estão morrendo lá fora nas garras de Satanás. É hora de nós reunir e ir buscar o Senhor. Nós somos a igreja, nós temos que estar preparados, e o nosso pastor, que nós temos que confiar nele, que é o pastor verdadeiro, que está de olho em mim, que está de olho em você, e que se nós não estiver preparado naquele dia, vai deixar para trás. Ele se chama Jesus. Amém? Amém. E você sabe o que nós disse assim? Louvado seja Deus. Por causa que, graças a Deus, nesses 26 anos que servimos o Senhor, né, realmente aprovado, né? A Bíblia acabou de aprovar, né? Qual é que é o nosso bom pastor? É Jesus, né? Então, por isso nós estamos dizendo, está aqui dentro da palavra aqui. Então, por isso, o nosso pastor, que nós temos certeza que é Jesus. Porque dentro desses 26 anos, nós nunca consideramos mesmo como pastor aqui, daqui. Por causa que não consideramos, porque todos que conhecem nós, graças a Deus, é prova disso. É prova disso, que dentro desses 26 anos, graças a Deus, servimos o Senhor, ele nunca concordava com nós, por causa que nós é a palavra, né? E Jesus não é palavra. Então, o negócio com nós é verdade dentro da palavra, muitos concordavam com nós. Então, por isso que nós estamos falando para vocês, vai ser aprovado aqui. Eu estou falando aqui, está dentro da palavra de Deus. Nós nunca tivemos um pastor aqui. Toda a vida é nosso pastor, é Jesus. Por quê? Mas vocês não têm uma igreja? Nós já somos igreja. Nós já somos igreja. E você sabe que nós vamos para lá, vamos para cá? Nós estamos cumprindo o ID de Jesus. Isso aqui, ó. Está na palavra aqui. Jesus falou, ide a todo mundo. Jesus não mandou nós ir para dentro do templo. Jesus mandou nós ir. Ir aonde? É lá fora. É cumprir o ID de Jesus. E minha esposa, irmã Célia, e para também entender, compreender isso aí, tem que ser espiritual. Se não for espiritual, você vai correr para lá e para cá, você vai falar que nós precisamos de ir para a igreja, isso aí precisa ser espiritual. Quem for espiritual vai entender. Agora, quem não for, não vai entender. E nós vamos continuar cumprindo esse dia até Jesus voltar. Não é verdade? Porque desse tempo todo que nós servíamos a Deus,
nós sabemos que nós nunca assim, fala assim, ah, mas fulano foi meu pastor, ciclano nunca foi meu nunca pastor. tive. A gente nunca tivemos pastor. Nunca tivemos. Porque, inclusive, Aprovamos, né? inclusive, né, o pastor que era o responsável, o líder do ministério que a gente iniciou a caminhada, o missionário, ele nunca foi nosso pastor. Não, Portanto, nunca nós foi. nunca tivemos a oportunidade nem de pegar na mão dele para cumprimentar. Vamos declarar uma verdade. A verdade, né? Pode falar, né? Então, a gente nunca teve oportunidade nem de pegar na mão dele para dar uma paz do Senhor. Então, é como se disse, ele era um missionário, o líder da obra, mas não era um pastor, nosso pastor. E outros que eram obreiro, por onde a gente já passou, que a gente congregou, era como se era obreiro, né? Obreiro. Colocado ali, dirigente lá, mas também nós não falamos pastor, porque aqueles que ele sempre levantava contra a verdade. Que Todos quando a eles. gente levava dentro da verdade, eles contra. Então, o verdadeiro pastor, ele é a favor da palavra. E quando se levantou contra, ele mostrava que ele era contra a verdade. E, inclusive, então, eu afirmo, de 26 anos, né? A presença do Senhor, nós sempre falou desde o início, para nós servir a Deus, não é necessário pastor, não é necessário templo e não é necessário placa, porque nós aprendemos de Jesus e o Senhor sempre falou com nós na palavra e ele escolheu nós para levar a palavra. E outro também, ele não escolheu nós para ficar dentro de um templo, inclusive aqui, a igreja foi inaugurada aqui, em seguida nós mandamos retirar a placa, porque nós não foi chamado para isso. Nós foi chamado para levar a palavra, cumprir o ide de Jesus. Então, portanto, que graças a Deus, portanto, quando começava, era tudo bem, tudo bem. Na hora que via, né, a nossa sinceridade, que nós mesmo nunca concordemos com erro, com mentira, nunca concordemos, já ia arredando fora, né? Já achava nós demais. Todos. Já ia começando tudo bem. E, portanto, eu vou te falar a verdade, e, portanto, que a igreja até achava que nós tínhamos que obedecer ao pastor. Não, o pastor que nós tem que obedecer, esse que nós acabamos de ler aqui agora. O pastor obedecer, se estiver dentro da palavra, é claro que nós respeitamos, mas não encontramos. Até uma criança a gente tem que obedecer, né? Até uma criança. Mas até hoje a gente não encontrou, hoje, não. porque é como a palavra fala, sempre eles eram o contrário. Então, como se disse, a palavra fala, né? Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, se nós conhecemos a verdade, nós vivemos a verdade, agora só para agradar uma pessoa que se diz pastor, nós vamos desagradar a palavra do Senhor? Não vamos, né? E vou acabar de falar outra vez aqui, para vocês ficarem sabendo, né? Nós nunca podemos falar. A minha esposa acabou de falar que o missionário da Miranda foi nosso pastor. Como que o pastor pode ser nosso pastor? Nós nunca teve a oportunidade de chegar perto dele, até de pegar na mão dele, até de dar uma palavra com ele. Explica para mim, né, minha esposa? É verdade ou não é? Eu quero ser, agora falando, para vocês entenderem isso aí, precisa ser espiritual. Se você não for espiritual, você vai levantar. Você vai ter que levantar e falar, está falando do jeito. Então, nós estamos falando aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui com nós. Jesus está aqui ao nosso lado. Qual a oportunidade nós teve de chegar perto dele, dar uma palavra com ele, ou mesmo pegar na mão dele? Esses 26 anos, 22 anos, eu não sei quanto, né, ele morreu, mas dentro desse período de tudo nós temos, que nós nunca temos essa oportunidade, nosso Jesus é nosso testemunho aqui, que nós nunca temos oportunidade de chegar perto dele. É verdade, minha esposa? Nós estamos falando aqui, é verdade, não estamos te jogando ninguém. Ninguém. Nós estamos falando aqui uma verdade. E o interessante é que para falar com o homem foi difícil e nunca conseguiu. Nunca conseguiu. E com Jesus é tão fácil. Tão fácil.
Como se a gente dobra o joelho aí no cantinho da gente, do quarto, da sala, da cozinha, no quintal, aí onde que for, e invoca É o nome do gostoso falar do Senhor. Senhor, né? E Glória a Deus. ele marca a presença dele rapidinho, e ele fala, ele dá carinho, ele dá atenção, ele dá livramento, ele dá proteção. E se está triste, ele consola, se está preocupado, ele ajuda, ele dá paz, ele dá. Então, como se disse, não temos como dizer. O nosso pastor sempre foi e será pastor Jesus. Porque está dizendo, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Porque se não tiver o Espírito Santo, tudo que surge, que usa nome de pastor, você vai achar que é pastor. Não acha que é pastor. Só que o verdadeiro pastor, ele conhece as ovelhas. Conhece as ovelhas. O verdadeiro pastor, ele conhece as suas ovelhas. E as ovelhas também, ele conhece o verdadeiro pastor. Conhece o verdadeiro pastor. Então, sabemos que neste momento, o Senhor está nos alertando. Jesus está voltando para buscar a tua igreja. Prepara, não se esqueça que igreja é templo de 4 paredes. Não se esqueça, lembra que a igreja é você, porque se você ficar acreditando que a igreja é o templo de 4 paredes, Jesus vem e você vai ficar lá dentro das 4 paredes, vai tá? ficar. Então lembra que tu é a igreja e tu tem que estar preparada. E como deve estar preparada? Vida no altar, santificação. Vamos parar de viver como o mundo vive. Vamos viver mais para o Senhor. Vamos parar de imitar o mundo. Vamos parar de falar muito. Nós temos que falar mais com Deus. Mais é com Deus. Está vivendo um tempo, né, que muitas das vezes o povo que disse igreja tem falado demais. Às vezes fala o que não deve e o que deve, que é para falar com o Senhor, não tem falado. Não tem falado. E outro, né? Então é hora de buscar o Senhor e falar com o Senhor. É hora de nós calar mais e separar mais. É hora de separar mais no nosso cantinho ali com Jesus. Não resta nada, Jesus está vindo. E outra, né? Jesus está vindo. E Marcela, e outra. Mas, Ilta, e vocês, como é que nós, então que não vamos lá, nós vamos continuar cumprindo aqui na palavra de Deus, cumprindo o ID de Jesus, né? Vamos continuar. Agora, aqueles que sentir de chamar nós para nós ir na igreja deles pregar, realmente nós vamos, né? Mas só que vai ouvir a verdade, hein? Você sabe o que é que vai ouvir a verdade. Não vai pensar que nós vamos fazer vontade de pastor, nós vamos fazer a vontade de Jesus. É o que Jesus mandar. E por caso do amor de Jesus Cristo, o que ele sofreu por nós também sofremos. Nós também passamos. For preciso até de morrer, por causa da verdade, nós morremos, né? Isso aí. E outra coisa falar, porque eu creio, porque nem onde que nós fiquemos lá 22 anos, mesmo era rejeitado e da oportunidade, por causa da verdade, né? Por causa da verdade. E o negócio com nós é pregar e levar a verdade mesmo. Ou gostou ou não gostou, a nossa mão está lavada. Porque é o que Jesus manda, nós temos que fazer. Nós não podemos fazer a vontade do homem, mas assim de Jesus Cristo, né, minha esposa? Então, porque antes a gente tinha aquela preocupação de pregar dentro do templo. Mas só que, pelo conhecimento da palavra do Senhor, a gente descobriu na palavra que o verdadeiro pregador não é aquele que fica em cima de púlpito. Não. O verdadeiro pregador, a verdadeira pregadora, a verdadeira missionária, missionário do Senhor, é aquele que está no campo. Aquele que está na rua, que está nos becos, na favela, no hospital.